com o conteúdo Os Animais. Esse conteúdo se encontra no livro de ciências de vocês, na página 50 e na metade da 51. Quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês para acompanhar a leitura desse assunto, certo? Vou dar 3 minutinhos. 1, 2, 3. Então, todo mundo pegou? Abram aí na página 50 e vamos acompanhar essa leitura. Alimentação dos animais. Observe a cena. De que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? O que é que pode acontecer com a serpente caso o coelho os coelhos desapareçam, né? Elas podem sofrer, né? Pois as serpentes, né? Elas se alimentam dos coelhos, não é verdade? E de que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? No caso, de que se alimenta o coelho, de que se alimenta a serpente e de que se alimenta, eu acho que aí é um gavião, né? Então, vocês vão estar respondendo essa pergunta aí. No caso, aí tem 2 perguntas. Vocês vão escrever essas 2 perguntas no caderno e vai estar respondendo. Tá legal? Com exceção dos seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, né? Todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Ao contrário da planta, né? A planta, ela produz, né? As plantas, como a gente já viu em um assunto que a gente já estudou, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Mas, no caso dos animais, em alguns casos, né? É um pouco diferente. Um animal, às vezes, depende do outro para se alimentar. Essa relação alimentar existe entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver. É denominada de cadeia alimentar. No caso, esse exemplo que a gente chama, né, de tipo um animal se alimentar de outro, né, que no caso aqui sobreviver, aqui fala seres vivos, né, que eles se alimentam um dos outros, né, para poder se alimentar. Essa forma, esse jeito que acontece, tipo, um animal vai se alimentar do outro, aquele outro se alimenta do outro, e assim sucessivamente, a gente chama esse processo de cadeia alimentar, certo? Na imagem acima, temos o exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, né? Que no caso o coelho se alimenta de quê? Da cenoura, né? A serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. Então, esse caso aí é uma cadeia alimentar, como vocês vão observar na imagem aqui ao lado. O coelho, ele se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião se alimenta da serpente. Então, esse processo que ocorre, a gente chama de cadeia alimentar, certo? Observe os componentes de uma cadeia alimentar, como tem aí, né? No livro de vocês. E a tia vai ver se consegue colocar aqui na imagem ao lado, certo? Tem aí, né, como é o nome mesmo? Até agora esqueceu. Uma minhoquinha, né, se alimentando da folha, né, de um vegetal, né, se alimentando da folha. O passarinho se alimenta da minhoquinha. A coruja se alimenta do passarinho.
Então, como já vimos, os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. Então, os vegetais, eles são seres que produzem o seu próprio alimento. Então, esses seres, a gente chama ele de produtores. A planta representa o produto da cadeia alimentar acima. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água, não é isso mesmo? As algas vivem lá na água, certo? Na metade da página 51, tá falando aí. Os consumidores são os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos. Então, consumidores são aqueles que se alimentam tanto dos vegetais, né, que é as plantas, e também dos seres vivos, ou dos seres vivos, né? Então, a gente chamamos eles de consumidores, pois eles consomem, né? Eles comem, certo? Pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela largata, pelo pássaro e pela coruja, como a tia explicou. Dentre os consumidores, existem os herbívoros, que se alimentam dos vegetais, e os carnívoros, que se alimentam dos animais. Então, herbívoros, a gente chama de herbívoros, aqueles que só se alimentam dos vegetais, que são as plantas, né? Como o coelho é planta também, eu acho que o coelho se alimenta também. A cenoura, então, é um vegetal. E carnívoros, a gente chama aqueles que se alimentam só dos animais, certo? E os que se alimentam tanto de vegetal como também de animais, que no caso é de outros animais, né? A gente chamamos eles de onívoros, pois eles se alimentam das duas coisas, tanto de outros animais como dos vegetais. Então, esses que se alimentam dos vegetais e de outros animais, a gente chamamos eles de onívoros, certo? Aí tem uma imagem, né, de um gafanhoto, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado. O gafanhoto é um consumidor herbívoro, certo? Porque ele se alimenta somente de vegetais. Já na imagem a seguir, aqui ao lado, a gente vai ver a cobra, né? Uma serpente, né? E ela tá se alimentando de outro animal. A serpente é um exemplo de consumidor carnívoro, pois ela se alimenta de outros animais. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores também. Estes se alimentam de organismos já mortos, como os seres microscópicos, ampliados na imagem da página anterior. Que, né, na página anterior é a página 50. Tem aí a coruja, né, que ela se alimentou do passarinho. E logo após a gente vai ver a coruja e tem um balãozinho com vários tipos, como se fossem umas bactériazinhas, né? Que chamamos de microscópicos, né? Seres microscópicos, né? Ampliados na imagem da página anterior. As bactérias e os fungos fazem com que seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Aí, logo ao lado, tem a atividade que vocês vão realizar. A primeira questão está falando assim: desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo
abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Então, vocês vão desenhar uma cadeia alimentar aí e vai escrever o nome de cada um, certo? Como a gente viu no começo do assunto, aquele processo da cadeia. Tem o coelho, né? A serpente e o gavião, certo? É assim que vocês vão realizar. Também tem a questão, tem a atividade na página 52 e na metade da página 53, certo? Todas essas atividades é relacionada a esse conteúdo que a gente acabou de ler junto com a tia e que a tia explicou, certo? Caso tenha dúvida, pode vir estar perguntando a tia no privado, tá ok? Beijos e até a nossa próxima aula.